Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estaremos estudando a lição de número 10, por sinal, uma lição muito importante nesse contexto. Diz assim: sucessos no trabalho, fracassos na família. O texto áureo dessa lição diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição em toda modéstia. O texto bíblico básico dessa lição está em 1 Crônicas, no capítulo 3, e o versículo 1 até o versículo número 5. Mais uma vez, nós estamos aqui estudando a história do rei Davi nesse trimestre. E essa lição ela é importantíssima. Nós estaremos tratando de algo, talvez, uma das coisas mais modernas dos nossos dias, que é o sucesso profissional. E, consequentemente, vai fracassar em alguma coisa se não souber equilibrar essas duas necessidades da nossa vida. Nós vamos ver aqui, nessa introdução da revista, como o rei Davi organizou grandes exércitos, alargou os termos de Israel, fez com que a nação prosperasse, mas como administrador da sua casa, como um homem, como pai de família, ele infelizmente fracassou. O tópico 1 diz assim: uma vida inconsequente. Nós estudamos na lição de número 9, como vocês viram, a vida que Davi levava. Davi foi um homem que, apesar de ser um grande vencedor de batalhas, um homem de guerra, um homem de conquistas, um homem que vivia em função do reino, ele cometeu erros gravíssimos, principalmente na área familiar, na área sexual. Um homem que não conseguia se conter diante desse grande desafio que era o controle dos seus desejos. Então Davi, ele cometeu esses pecados sabendo que futuramente ele teria as consequências desse pecado. Porque nenhum homem é inocente quando ele comete um erro. Ele sabe que lá na frente ele poderá colher frutos em relação a isso que ele cometeu. E no tópico número 1.1 diz assim: as 3 proibições de um rei. Segundo a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, haviam as proibições que os reis não poderiam cometer. O rei não deveria multiplicar-se em cavalos, mulheres, nem deveria aumentar muito o seu tesouro ou prata. Quanto a cavalos e tesouro, Davi pode ser fiel, mas no que dizia respeito a mulheres, ele não resistiu, ou seja, ele se entregou. Ele não poderia ter cometido esses erros. No tópico de número 1.2, sucesso no palácio, fracasso no lar. Meus amados irmãos, essa lição vai nos informar o seguinte: Davi foi um homem que esteve à frente do palácio, dos negócios do reino. Quanto ele administrava com maestria tudo aquilo que vinha à mão em relação ao reino, em relação às conquistas, em relação aos povos conquistados. Mas Davi esqueceu-se que ele não deveria tratar apenas lá do palácio. Ele tinha uma família, ele tinha filhos e ele tinha mulheres para cuidar. Davi deixou-se levar apenas pelas suas obrigações quanto rei. Ele quis ser um modelo de exemplo profissional. Ele quis ser um modelo de exemplo lá no seu trabalho. Mas ele esqueceu que na sua família ele precisava cuidar dos seus filhos e ele não soube fazer isso. A palavra de Deus vai nos falar que nenhum esforço vai compensar se você não tem um sucesso no lar. Nada compensará o esforço que você tiver na sua vida profissional, no trabalho, se lá no seu lar você fracassar como pai, como esposo, como sacerdote na sua casa. Não adianta ter sucesso no púlpito se no lar você é um fracasso. O tópico 1.3 diz assim: harém repleto de coração vazio. Olha que impressionante. Davi possuía no seu reinado talvez grandes medalhas, homem de conquista, mas lá no seu lar era vazio. Tinha ausência do pai, tinha ausência do amigo, tinha ausência daquele que conduziria os seus filhos ao caminho certo. Nós vamos ver nessa lição algumas coisas que Davi acabou colhendo pelo grande erro que ele cometeu quando ele fracassou ao cuidar
da sua família. Aqui nós vamos encontrar no tópico 2, exemplo refletido nos filhos. Irmão, qual seja o trabalho, meus queridos, que nós fizermos na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, os nossos filhos refletirão o mal que nós cometemos. Quero sim que os meus filhos, e eu acredito que vocês também desejam, que os vossos filhos reflitam vocês, mas os bons exemplos. Só não podemos esquecer que tanto os bons exemplos quanto os maus exemplos os nossos filhos irão absorver. Davi não pensava que tudo aquilo que ele cometeu iria refletir tão rapidamente, mas aconteceu e isso foi muito grave na vida de Davi. Nós vemos Absalão querendo tomar o reino, nós vemos Amon, cometendo incesto, estuprando a própria irmã. Isso foi gravíssimo, mas Davi ele não tinha condições de falar contra aquilo, porque ele é um homem que estava vivendo de um modo pecaminoso. Então, qualquer coisa que ele fizesse ou falasse para a sua família, ele cairia na condenação das suas próprias palavras. E o grande cuidado que nós precisamos ter é esse: não devemos cometer erros para que as nossas palavras ou para que o nosso ministério seja censurado. O lamentável silêncio do rei, 2.1. Davi se calou diante das circunstâncias. Quando ele poderia corrigir o seu filho por ter enganado a sua irmã, Davi se calou. Ele não teve o cuidado de ir lá corrigi-la, de cuidar dela. Ele não teve o cuidado de dar uma palavra de pai para a sua filha. Antes, porém, Davi deixou que as coisas corressem. Nós não podemos ser omissos, não podemos permitir que as coisas aconteçam e se curem. Nada se cura sozinho, nada se cura sem um tratamento. Nem que você machuque talvez uma perna, um braço, um corte, você deixa aquilo ali. Ele não curou sozinho, o seu organismo teve que reagir para que houvesse uma cura. Davi era um organismo vivo no seu lar, no seu trabalho. Ele precisava fazer aquilo e não o fez. Foi omisso e deixou que o pecado ainda assim enraigasse mais dentro da sua casa. Com isso, criou-se um ódio muito grande de Absalão contra Amon, que mais tarde veio matar o seu próprio irmão. Tópico 2.2 diz: o julgamento realizado por Absalão. Exatamente entrando concluindo o tópico 2.1 para o 2. Absalão deixou alimentar dentro de si um ódio pelo seu irmão. E no momento certo, ele executou o seu irmão, matando ele, vingando aquilo que ele tinha feito pela sua irmã. Veja que tragédia familiar que Davi permitiu acontecer. E mesmo assim, Davi ainda não reagiu àquele ultraje, ele não reagiu àquele crime que aconteceu dentro da sua própria casa. Existem coisas que o dinheiro e a estabilidade financeira no nosso trabalho pode comprar, mas nada poderá comprar uma família que foi desgraçada pela omissão dos pais. No 2.3, uma confissão tardia. Davi não tomou atitude quando Amon humilhou a sua irmã. Davi não agiu rapidamente. Absalão preparou um golpe de estado depois contra ele, porque ele foi deixando que as coisas acontecessem. Veja que Absalão, ele foi para um reino e começou a persuadir as pessoas. A história da Bíblia vai dizer que Absalão começou a conquistar algumas pessoas e o rei sabia que a qualquer momento ele poderia tomar o reino. E aconteceu. Absalão foi lá, invadiu. Quando Davi soube daquilo, Joabe, que era o seu fiel escudeiro, perseguiu Absalão e matou Absalão. Olha que tragédia. Davi não podia fazer mais nada. Já estava consumado o pecado que os seus filhos haviam cometido, por culpa do próprio Davi, que não soube conduzir as coisas. No 3.3, nós vamos encontrar uma história marcada pela solidão. Veja, Davi, apesar de ter tido tantas mulheres, como a Bíblia relata, de ter tantos filhos, como a Bíblia relata, Davi não pôde viver a sua velhice com alguém nem conhecido. Ele foi acalentado por uma pessoa desconhecida. Veja que Davi ele venceu o gigante Golias, que é a história mais conhecida de Davi. Ele pôde enxergar uma possibilidade imensa de vencer o gigante, mas Davi não foi capaz de vencer a si próprio. O grande erro nosso é que muitas vezes nós achamos que nós somos gigantes diante do pecado,
mas o pecado é muito mais forte que nós se não estivermos em jejum, em oração, buscando a Deus, fugindo do pecado. Nós podemos entender hoje por que José fugiu, da mulher de Potifar. Nós observamos que José fugiu porque ele sabia que se ele permanecesse ali, ele seria incapaz de sair do pecado. Ele sabia que aquilo era muito grave. Então, meus amados, quando nós for ministrarmos essa lição, vamos explicar para os nossos alunos: fugir do pecado é a melhor forma de vencer o pecado. Davi, ele cometeu vários erros. Teve muitas pessoas ao seu redor, mas no final da sua vida, ele não conseguiu ter alguém do seu lado. Porque quem quer muito, fica com pouco. Quem não zela da sua família é abandonado. Davi viveu o pior da sua história na sua velhice. Um homem farto de dias, um homem cheio de vitórias na carreira profissional, na vida profissional, mas um fracassado na vida familiar. Uma vida desmoronada, uma vida acabada, uma vida destruída. Oremos a Deus e pedimos peçamos para que não possamos estar diante dos nossos filhos e da nossa família cometendo erros como Davi cometeu. O 3.2, nos braços de uma mulher estranha. Já mencionei isso aqui nessa lição. Uma coisa é certa, nem sempre sabemos o tempo da colheita, mas iremos escolher. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Davi morreu aos cuidados de uma estranha, porque fez de sua família pessoas estranhas. Nunca estava junto, nunca estava próximo. Então Davi era uma pessoa estranha aos olhos da sua própria família, porque ele era um homem, um pai, um marido ausente. Rogamos a Deus para que nós possamos ter a consciência de que estar ao lado dos nossos filhos é a coisa mais importante nessa vida. Eu gostaria de mencionar aqui, finalizando as minhas palavras nessa lição, o que está escrito no 3.3, 12 mandamentos que tornam o filho marginal. Eu vou ler. Diz assim: primeiro, desde cedo, dê à criança tudo o que deseja. Ela crescerá com a convicção de que o mundo todo lhe pertence. O 2.2, se a criança utilizar expressões impróprias, dê risadas. Ela vai então considerar especialmente espirituosa. 3, não lhe dê nenhuma educação espiritual. Quando ela crescer, escolherá o caminho melhor e que lhe convém. 4, nunca diga, isso está errado. Ele poderá ficar com complexo de culpa. Veja o perigo. 5, sempre arruma tudo que a criança deixou em desordem. Assim a criança ficará convicta de que a responsabilidade será sempre dos outros. 6, permita que ela leia o que quiser. Preocupe-se em esterilizar as louças da sua casa, mas deixe que a mente do seu filho fique infectada de bactérias pecaminosas. Desenvolva toda desavença conjugal diante da criança. Se mais tarde houver o divórcio, ela não poderá dizer que era inocente. Veja que perigo. Dê-lhe todo o dinheiro que pedir. Nunca lhe ensine a produzir. Cuide para que a criança receba todo o imaginário em comida, bebida e conforto. Do contrário, poderá ficar facilmente deprimida. 10. Sempre lhe dê razão. Os vizinhos, os professores, a polícia apenas visam o mal da pobre criança. 11. Se finalmente se tornar um marginal, simplesmente explique que você não pôde fazer nada. E trágico, o 12. Prepare-se a tempo para que sua vida espinhosa, com toda certeza você a terá. Essa é a lição 10. Nos deixa um tremendo ensinamento a respeito daquilo que nós podemos fazer com a nossa família. Produza famílias felizes, para que a sua vida e o final da sua vida seja uma vida feliz na presença de Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima lição.